O futebol mudou ou não mudou? É isso que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje. E aí, meu nome é Gabriel Fortucci, estudo para ser treinador de futebol. Você está no Entre Linhas do Jogo, um canal dedicado a ajudar as pessoas a entender o jogo de maneira simples e objetiva. Muito se fala e se pergunta, se questiona, se debate se o futebol de hoje mudou ou não mudou. Alguns falam que sim, outros falam que não. Mas até hoje ninguém conseguiu sustentar isso com argumentos sólidos. E é isso que a gente vai tentar fazer no vídeo de hoje. Tudo isso vai ser baseado em um artigo do The Athletic, que eu vou deixar aqui embaixo, uma revista inglesa muito boa e que fez um estudo para trazer as mudanças ou não, que a gente vai tentar responder depois, do futebol. Vamos chamar de evolução. Evolução, e vocês vão entender também por quê. Eu peço já para você deixar um joinha aqui, isso me ajuda muito o YouTube a disseminar esse vídeo para mais pessoas. E já compartilha também o vídeo com aquele seu amigo que você debate com ele toda semana. É muito importante que esse vídeo ele saia da tela do seu celular ou do seu computador e chegue nos debates do dia a dia entre vocês. Isso é muito legal e é assim que a gente vai conseguindo fazer o nosso futebol evoluir e também o seu conhecimento evoluir, que é o mais importante de tudo. O The Athletic ele traz aqui a partir de 66. Por que 66? Porque foi a partir dessa Copa do Mundo, é um artigo que se baseia nas Copas do Mundo, para dizer as tendências do jogo, principalmente, porque a partir de 66 é que a gente teve dados para poder estar sustentando um argumento ou não. Antes disso, a gente não tinha dados. A primeira Copa não foi em 66, obviamente, mas foi a partir daí que a gente conseguiu ter dados para poder sustentar um argumento ou outro, um estudo mais sólido em relação ao jogo. E o que a gente vê na Copa de 66? Olha esse gráfico. Um jogo totalmente direto. Você vê o centroavante aqui da Inglaterra, nesse jogo da Inglaterra 4, Alemanha Ocidental 2, um jogo onde você tem uma tendência muito grande de passe do zagueiro Moore para o Hurst, que era o centroavante da Inglaterra. A Inglaterra foi campeã em 66 e a gente via essa tendência. As marcações também eram individuais, essa era a tendência que não aparece aqui no vídeo, mas a gente se tem aqui por literatura. A gente tem também, olha só, quanto maior o jogador, mais a importância que ele tem aqui no jogo. Quanto mais grossas as linhas entre um jogador e outro, mais a tendência de conexão entre esses dois jogadores. É o que a gente vê aqui. Uma tendência muito grande de jogo direto, ó. A gente vê que tem jogadores aqui que nem possuem linhas, né, de conexão com outros jogadores. A gente via que os defensores, eles tinham uma habilidade, principalmente aqui, ó, lateral direito, o zagueiro do lado direito, o Charlton, eles tinham uma tendência muito pequena de sair jogando, uma habilidade muito pequena de sair jogando. A gente inicia falando isso. Essa era a Copa de 66, era a tendência do jogo até aquela época. Tudo mudou a partir de 70, com a seleção brasileira, Copa do Mundo de 70. Olha como o gráfico já é diferente em 70. Brasil e Itália, que foi a final daquela Copa do Mundo. Olha a seleção brasileira como tinha mais conexões entre os jogadores. Né? Ou seja, aqui você tinha uma tendência menor de jogo direto, uma tendência maior de um jogo mais associativo. Mas mesmo assim, ó, você tinha Piazza e Brito muito pouco participativos, que eram os dois zagueiros da seleção brasileira. Então ainda assim você deixava para os jogadores de frente poderem jogar, os jogadores de frente poderem se conectar uns com os outros. A Copa de 70, ela marcou muito essa tendência tática do 4-4-2, a tendência de você encaixar jogadores da mesma posição para poderem jogar juntos e criar uma harmonia ali entre eles, não é? O Pelé, o Tostão, o Jairzinho, o Rivelino, os quatro jogavam na mesma posição, que era de ponta de lança. Se a gente for pegar um 4-2-3-1, era o jogador que jogava no centro, era chamado essa posição de ponta de lança, você tinha os três que jogavam aí, e você fazendo esse 4-4-2, você encaixou o Rivelino pelo lado esquerdo, o Pelé pelo meio, o Jairzinho pelo lado direito, e todo mundo conseguiu se conectar um com o outro e criar uma harmonia coletiva. Mas já há um início ali dos anos 70 do futebol associativo. Em 74, a gente já tem a primeira mudança relevante do jogo de futebol. Mas até que ponto que é a mudança? A Holanda de 74, olha só esse jogo contra o Brasil. A gente tem
uma tendência muito maior aqui de conexão entre os jogadores. Veja só os defensores, olha como eles participavam muito mais do jogo. Então a gente foi vendo que de 66 até 74, o gráfico de associação entre os jogadores foi só crescendo. E os defensores aqui já começam a ganhar uma importância também na construção. 74 foi a Copa do Carrossel holandês, o carrossel holandês que, para quem não sabe, é um estilo de jogo de posição onde não há posição fixa. Você tem que jogar no sistema 4-1-4-1, que muitas vezes virava 3-4-3, tá? Mas onde todos os jogadores jogavam em todas as posições. Você mantendo a forma, mantendo o desenho tático ofensivo, mas com todos os jogadores fazendo todas as funções. Menos o goleiro, claro que era o goleiro fixo. Mas olha só que interessante, de 66 até 74, isso aí a gente mostra em todas as Copas, né, até a de 2018, a gente foi vendo uma tendência da gente usar mais os meio-campistas. Perceba que os meio-campistas aqui, ó, quanto mais claro for a região do campo, maior o número de toques por jogador nessa região do campo. Em 66 a gente praticamente não tinha o uso do meio-campo. Era só jogo direto o tempo inteiro. E não é só dos campeões, tá bom? Isso aí é de todas as seleções que jogaram os torneios. Então, a gente percebe que de 66 para 74 já houve mais uso heterogêneo das outras regiões do campo. Não só de zagueiro, da defesa para o ataque o tempo inteiro. Já se usou-se mais o meio-campo, já se usou-se mais passes entre os jogadores de defesa, passes curtos mesmo. Então, já houve um crescimento, já houve uma tendência de jogo mais associativo. E aí a gente coloca esse último gráfico que justifica o que eu estou falando, também o gráfico do The Athletic, que com o passar dos anos, olha só o que aconteceu. Os jogadores foram tendo menos tempo com a bola nos pés. Então, ó, na primeira Copa que a gente analisou, em 66, os jogadores eles carregavam, ó, a bola por 6,4 jardas em média. E hoje, se a gente for pegar até a última Copa que eles analisaram, de 2018, o jogador teve uma média de todas as equipes que jogaram a Copa de 3,7 jardas com a bola no pé, apenas antes de passá-la ou perdê-la. Então houve uma tendência menor também. Houve uma tendência maior também dos jogadores carregarem menos a bola por tempo. Até agora, o que a gente precisa entender? Que em questão de mudança do jogo, não teve mudança. A única coisa que mudou foram as tendências. Vocês perceberam que até agora as regras do jogo não mudaram, até agora a maneira de se praticar e de se preparar o futebol não foi alterada. Só o que mudou foi o quê? As tendências. Agora a gente já começa a entrar mesmo na questão da mudança do jogo. Por quê? O que aconteceu? A partir de 91, houve mudanças na regra do jogo. Por quê? A Copa de 90 em si, ela foi a Copa onde mais se teve impedimentos. Nesse gráfico aqui a gente vê, ó, 8,5 impedimentos em média por jogo. Então, foi muito impedimento. Foi a Copa onde mais se teve impedimento na história. As equipes, elas usaram muito o artifício da Holanda, porque a Holanda ela foi conhecida pelo carrossel holandês, mas também por usar a arma do impedimento, deixar os jogadores impedidos. Por quê? Antes, você estava em impedimento se você estivesse na frente do antepenúltimo defensor. E a partir de 91, essa regra ela é alterada. A regra de hoje, o jogador só vai estar em impedimento se ele estiver na frente do penúltimo defensor. Então, isso modifica a maneira como o jogo é jogado. Por quê? Antes, as equipes faziam marcação individual e usavam um líbero atrás. O líbero era o zagueiro da sobra. Mas mesmo assim, o líbero ele não precisava participar da composição de linha de impedimento para que alguém ficasse em impedimento. O líbero servia simplesmente para poder duelar com o jogador que recebesse em profundidade, caso não fosse possível deixar o jogador adversário, o último jogador adversário, em impedimento. Aí você tinha o artifício do líbero para tentar duelar como última opção. Mas depois dessa mudança de regra, não tem por que você manter um líbero com a bunda ali atrás, já que toda a sua linha de defesa terá que andar mais para frente e terá que se compactar. A tendência de marcação por zona, principalmente com a chegada do Arrigo Sacchi ao Milan, faz com que as equipes
marquem por zona. O que você passa a ver? As transições, elas também começam a ganhar uma importância. Devido ao jogo mais espaçado que se tinha antes, você não tinha transições praticamente, ou elas eram irrelevantes. Jogava-se com bola ou sem bola, essas eram as etapas do jogo. A partir do momento em que você mexe na regra do impedimento, as equipes ficam mais compactas, jogam em um espaço mais curto, você tem também a necessidade de controlar as transições, porque o jogo em si ele fica mais dinâmico. A partir do momento que você diminui o espaço em que as equipes jogam, o espaço efetivo de jogo, que é a distância entre o primeiro e o último jogador da sua equipe, você tem um dinamismo muito maior e um perde e ganha de bola com mais frequência. E aí que entram as transições. Transição defensiva, que é o momento logo após a nossa perda de posse de bola, quando nós temos a bola, e a transição ofensiva, que é o momento logo após o ganho de posse de bola. Outra regra importante, antes da Copa de 90, o goleiro ele podia pegar a bola com a mão quando ela era recuada com os pés. E essa regra é modificada, porque as equipes perdiam muito tempo e a Copa de 90 foi a Copa com menos gols também na história. Então os goleiros não puderam mais pegar a bola com as mãos. Você perdia tempo, não é? Imagina, eu recuando a bola para o meu zagueiro, o zagueiro tocando para mim, comigo no gol, e eu pegando a bola com a mão. Toco para ele de novo, ele toca para mim, eu pego a bola com a mão. Então isso retardava muito o jogo. Essa regra foi extinta e a gente vê isso nesse gráfico aqui do goleiro. A gente vê que antes de 90, de 90 para trás, 7,3% de todos os passes iam para o goleiro. Em 94, a gente já vê 2,8% de todos os passes acabam vindo para o goleiro, ou seja, teve uma diminuição brutal. A gente percebe que a partir da Copa de 90 e com todas essas mudanças é que realmente houve mudança na maneira de se jogar futebol. E a gente aproveita e entende como que o jogo muda ou não. Ele muda através das mudanças de regras. As táticas do jogo vão mudar com as regras. Não se tem mais a necessidade hoje de você usar um líbero como se usava atrás. Ou seja, o artifício do impedimento ele é mais difícil de ser usado pelas linhas de defesa. Não é mais fácil como era em 74 você andar para frente e deixar um monte de jogador adversário impedido, como fazia a Holanda. Porque hoje o jogador só vai estar impedido se ele estiver na frente do penúltimo defensor. Isso aí faz com que as mudanças do jogo aconteçam. E aí a gente entra efetivamente em 2006, entre 2006 e 2018. O que aconteceu aqui? A era da informação, ou seja, as transições elas ganharam uma importância maior. Por que ganharam uma importância maior? Porque, lembra que eu falei? O jogo já ficou mais estreito. O espaço efetivo de jogo entre as equipes diminuiu. Com a era da informação, isso aí vai acontecer de uma maneira ainda mais efetiva, porque as equipes se estudam. E quando uma equipe anula a outra, tem um antídoto no jogo. Se não, naquele jogo específico, você vai ter em outro jogo. Por exemplo, vamos citar aqui a amplitude. A amplitude foi uma coisa que voltou a ser usada pelo Guardiola no Barcelona, uma tendência muito grande, e que, qual foi o antídoto hoje que a gente vê? Linha de 5, ou muitas vezes linha de 6, para você poder alargar o campo e evitar com que você tenha espaço para o ponta do lado oposto conseguir receber essa bola numa virada de jogo e avançar. A gente vê que hoje, devido ao estudo frequente, as informações serem compartilhadas nesse mundo globalizado que a gente tem com muito mais facilidade, você tem a mudança de dinâmica do jogo por conta disso. E olha só que interessante, as equipes, elas estão ganhando muito mais rápido a posse de bola logo depois de perdê-la. Então olha só, em 66, pressão logo após perda de posse de bola, só 10% tinham sucesso. E em 2018, que foi a última Copa que foi analisada, a gente teve 18% de sucesso de contra-pressão, que é a pressão que você faz logo após você perder a posse de bola. Então, a gente já percebe que as equipes deram realmente uma importância maior para a transição. Esse gráfico ele comprova o que eu falei ali atrás, tá? Por conta de tudo isso. Respondendo à pergunta, o jogo de futebol mudou nos últimos anos? Sim, mudou. Mas o que faz o jogo de futebol mudar? Em primeiro lugar, as regras. Sem mudança de regra,
a gente não consegue ter uma mudança na maneira de jogar. Vamos citar uma última mudança que teve, como que ela impactou na maneira que a gente tem de jogar futebol. Em 2019 a gente sabe que os zagueiros puderam receber a bola do goleiro dentro da área no tiro de meta. Qual foi o efeito disso? Todo mundo começou a pressionar alto, com mais frequência. Antes, pressão alta era para os privilegiados. Hoje já não é mais. Hoje toda a equipe tem alguma variação na sua forma de jogar onde há pressão alta. E, consequentemente, as equipes tinham também que melhorar a sua saída de bola. Então hoje todo mundo sai curto. Tem alguma variação no seu modelo para poder sair curto de trás. Seja com poucos jogadores ou com muitos jogadores, que é a saída que a gente fala sustentada. Então você vê como que uma pequena regra já impactou na maneira de se jogar futebol. E foi o que aconteceu ali atrás. As regras é que ditaram as mudanças de jogo. As modas ditando não efetivamente como que o jogo é jogado, mas sim as tendências. A gente viu que, por exemplo, da Inglaterra de 66, campeã do mundo, para a tendência do carrossel holandês de 74, não houve mudança na maneira de jogar. Houve mudança apenas na tendência de jogar futebol. A gente viu que em questão de regra de jogo, em questão de como o jogo era jogado, pouco houve alteração. O que mudou mesmo foi a questão da tendência, a questão de como as pessoas viam o futebol como sendo vistoso ou não. E último, o estudo. O estudo do jogo de futebol, ou seja, a globalização, o compartilhamento de informação faz também com que o jogo mude. Que a partir de 2006 houve uma aceleração muito grande no estudo do jogo de futebol, no compartilhamento de informações. E isso fez com que as equipes tivessem um dinamismo muito maior na sua maneira de jogar, por aquela questão de fórmula e antídoto. A gente viu que a única coisa mesmo capaz de mudar é o que eu falei, que é o ponto número 1, as regras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham refletido, que é o mais importante. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, compartilhe esse vídeo também nos grupos de WhatsApp. Faça um comentário aqui embaixo, conto com a ajuda de vocês. Qual tema você quer que a gente aborde no futuro? Qual equipe vocês querem que a gente analise? Seu pedido é sempre bem-vindo, a gente analisa sempre com calma, mas o mais importante é que haja debate. Havendo debate, o conhecimento que a gente traz aqui saindo da tela do celular de vocês ou do computador, eu fico realmente muito satisfeito, porque dá para ver que há reflexão, há debate e há aprendizado. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.